sua mão, sede o nosso bom protetor. Ao deitar no nosso perão, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, e chegamos ao nosso terceiro dia da nossa preparação, conhecendo, estudando, aprofundando um pouco mais sobre quem é São José, aquele a quem nós vamos nos consagrar no dia 10 de dezembro. Não esqueça, 10 de dezembro, dia da nossa consagração. Nesse terceiro dia, Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. São Pedro Julião Eimarde diz o seguinte: nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o promoveu com tudo o que ele precisava para ser digno representante. São Pedro Julião Eimarde, então, aqui ele traz para nós uma reflexão fortíssima sobre quem é São José. Gente, São José é aquele a quem Deus Pai deu a honra de ser pai do seu filho, Jesus. Então, a gente já começa aí entendendo quem é esse São José. Deus Pai ama cada um de nós. Deus Pai nos ama você, ama a mim, ama a todos nós, Ele nos ama de tal forma que enviou Jesus, seu próprio Filho, para nos salvar. Isso a gente sabe, a gente vê até mesmo no texto bíblico, principalmente no Evangelho, quando diz assim: de tal forma Deus amou o mundo que enviou seu próprio Filho para que todo que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então Deus nos ama. Não há como a gente negar que a gente sabe. Às vezes a gente pode até não sentir tanto, Mas a gente sabe que Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho para salvar e tornar o Filho de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos ter uma relação filial com o Pai. Por meio de Jesus, nós podemos chamar Deus de Abba. Abba, Pai. Papaizinho, meu papai. Nós somos criados para ser filhos de Deus. Isso é fato. É esse o propósito da nossa existência. Só há um caminho ao Pai, que é o próprio Jesus. Só Jesus nos leva ao Pai. Não há como a gente querer chegar ao Pai senão por Jesus. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no crescimento espiritual e jornada até o Pai. São José é o nosso Pai na terra. Ele é aquele que pode nos pegar pelas mãos, ele pode segurar em nossas mãos e nos levar até Jesus e falar assim, leve ele até o Pai. São José é ele. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em nossa vida, na sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sob o teto de São José e sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José. Meu irmão, minha irmã, não há nenhuma dúvida. Eu acho que ninguém pensa que Jesus era um menino teimoso. Ele poderia ser até criança, como todas as crianças, mas de teimar, de não honrar pai e mãe, que sempre foi forte entre os judeus, seguir realmente os mandamentos. Então, Jesus honrava São José. Se Jesus honrava São José, imaginamos nós, São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser conhecido como um filho de José. É só a gente ver, por exemplo, em João 6,42, nós também devemos considerar uma honra ser filho de São José. Se segundo o desígnio do Pai, Jesus
precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. A paternidade de São José aumenta a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina entre a existência eterna, entre a existência do Pai e do Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, de contemplar permanentemente a presença do Pai Celestial. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com a demanda da natureza humana de Jesus. Então, São José foi aquele que ensinou Jesus as coisas humanas. Ensinou como ser um bom homem, ensinou como tratar bem as pessoas, ensinou como ser educado, né? O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos de sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem, que é senhora dos anjos e dos homens. A gente, às vezes, antes dessa formação, nunca tinha percebido São José como esse homem tão importante na nossa vida hoje. O que o Pai Celestial fez por Jesus, Ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Jesus se entregou aos cuidados de São José. Maria se entregou aos cuidados de São José. Não obstante disso, a gente pode lembrar da fuga para o Egito. Maria confiou plenamente, completamente em José e deixou-se ser levada pelo seu marido, que preparou da forma que ele pôde o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também. Olha como é forte isso. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual. Jesus é aquele em que vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor do Pai Celestial. Como ele disse, quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que era para ele a imagem terrena do seu Pai Celestial. Quando Jesus pensava em Pai, principalmente durante a infância dele, durante a parte dele mais de criança, ele só tinha São José, ele só pensava em José. Meu pai José, né? Lógico que já com 13 anos, Jesus, quando fica perdido e é reencontrado, ele diz a São José e a Maria: eu não tinha que estar na casa do meu pai? Né? Então Jesus tinha consciência do Pai Celestial, nosso Pai, nosso Deus, mas também tinha esse vínculo de José como seu pai. São Bernardino de Sena diz o seguinte: este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. Uma imagem de sua própria primazia. Nesse dia de hoje, nós temos dentro desse livro Nosso Pai Espiritual. Um texto trazido como Nosso Pai Espiritual. É até um pouco longo, eu não vou ler tudo, eu vou ler principalmente as falas dos santos sobre São José como nosso pai espiritual. Começando com São João Paulo II, nosso querido São João Paulo II, aqueles que viveram os 26 anos de pontificado de São João Paulo II, né, que com certeza amam tanto ele. Vamos poder ouvir agora. O que ele diz sobre São José? Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também
guarda e protege o seu corpo místico, a igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Maria também tem essa figura de ser também a igreja. São José cuida de Maria, cuida da igreja, cuida de todos nós. Vale a pena nos colocarmos como nos deixar ser cuidados por São José. E aqui até começa dizendo assim: você já pensou em São José como um pai? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? A igreja teve Maria como sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Lá nos primeiros séculos do cristianismo havia pessoas, inclusive padres da igreja, que não estavam totalmente convencidos que São José podia ser chamado de pai de Jesus. Apesar da Escritura se referir a São José como pai de Jesus, em Lucas 2,33, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado de pai de Jesus de maneira alguma. Isso até mesmo porque teve um período em que queriam separar Jesus como somente humano, somente divino, até que a igreja veio e disse que Jesus é 100% humano e 100% divino. Para aprofundar mais nesse tema, seria interessante você até mesmo ter esse livro, tá? Graças à Escritura, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai, não há dúvida. Graças à tradição, sabemos que José cuida do corpo místico de Cristo, a igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? E a resposta, eu te digo, é sim. O próprio Jesus, a própria Nossa Senhora, quer que nós tenhamos São José como nosso pai também protetor. Tu deves chamar São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Essa é uma fala de Maria Marta Chamon, que chama São José de pai, numa aparição extraordinária que ela teve sobre as místicas e santas chagas. Quando nós pensamos em São José, então, como nosso pai espiritual, a gente começa a entender o quão importante ele é. Para aprofundar a paternidade de São José, atentamos às francas palavras de São José Maria Escrivá. Ele diz: há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo, com que às vezes se designa José, porque tem o perigo de fazer pensar que a relação entre José e Jesus era fria e externa. Certamente o que nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não essa é a única paternidade. Então, São José Maria Escrivá está aqui nos alertando. Olha, cuidado. Chamar São José, às vezes, de pai adotivo de Jesus pode nos dizer que São José e Jesus tinham uma relação meio fria, não muito forte, e a gente se engana com isso. José e Jesus tinham uma relação amorosa. Um dos evangelhos apócrifos chega a dizer que Jesus chorou e queria que José não morresse. Chorou quando José morreu. O Papa Bento XVI escreveu isso sobre São José. Há uma única paternidade, aquela de Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus.
ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é um pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Olha para você ver o que Bento XVI está dizendo. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai, e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é principalmente ser servidor da vida e do crescimento. Neste sentido, São José deu provas de uma grande dedicação. Meu irmão, minha irmã, queiramos ter São José como nosso pai. Não tenhamos medo de chamar São José de meu pai São José. São João Paulo II diz ainda: o crescimento de Jesus em sabedoria, estatura e graça, lido lá em Lucas 52, deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, alimentar, vestir, instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para um pai. São José tinha que cumprir os deveres de um pai e o fez de forma honrada, e o fez de forma a não ser questionado. Se a natureza divina de Jesus não precisa de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigiu sua paternidade. Veja como isso é forte. A natureza humana de Jesus não precisa, a natureza divina de Jesus não precisa de São José. Mas a natureza humana, como eu já havia dito, essa sim, precisou e muito de São José. Sobre esse assunto, o venerável Futon Shen nos dá um número interessante. Quem pensa que a igreja dá atenção demais a Maria, que atente para o fato de Nosso Senhor deu a sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Jesus era um varão e, como tal, precisava de um pai para o ensinar, que o ensinasse o que é ser um homem. Como eu já havia dito, e aqui o autor vem trazendo e fortificando isso. Jesus, então, foi esse pai, esse homem que ensinou Jesus a ser um homem. Segundo o plano divino, um pai terreno, humano, era absolutamente necessário na vida de Jesus. Deus sabia que Jesus precisava de um pai. E quem foi esse pai? José. A gente às vezes já ouviu dizer aquele ditado, tal pai, tal filho. Bem, se isso é uma verdade, Jesus tem como pai São José. Papa Bento XVI, de novo, José cumpriu plenamente seu papel paterno, sob todos os aspectos. Certamente educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em particular, tê-lo-á levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém para as grandes festas do povo de Israel. José, seguindo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica, quer no dia a dia, de manhã à noite, nas refeições, quer nas principais festas religiosas. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a carpintaria de José, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes veronis com seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tão alta estima que ele quer que você também seja filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a São José. Mas por que precisamos de uma paternidade de São José quando já temos um pai biológico que partilha a nossa natureza e deve cuidar de nós? Permita-me oferecer uma resposta a essa pergunta fazendo-lhe algumas outras. O seu pai biológico é esposo da Mãe de Deus e pai de Jesus Cristo? Ele tem o grau máximo de todas as virtudes? Ele é a cabeça da Sagrada Família e patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios, como diz esses títulos todos que estão na ladainha? Não. Por isso, tenha
tranquilidade em ter São José como seu pai espiritual. E lembre-se, é tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. Por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o significado de um cavalheiro, muito menos de um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas dentre os frutos de uma sociedade que carece de um homem, um pai virtuoso como São José. O venerável Papa Pio XII diz: se São José comprometeu-se de corpo e alma a prover a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o menos amoroso e guardião de toda a igreja do que todos os seus membros, como foi de sua cabeça na terra. Meu irmão, minha irmã, São José quer que nós sejamos devotos dele, mas mais do que isso, o próprio Jesus e a própria Nossa Senhora querem isso. Santa Teresa d'Ávila diz assim, estamos terminando: quem não encontrar um mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo como mestre e não errará o caminho. Ainda Papa Leão XIII diz: é, portanto, conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José que, assim como tutelava a família de Nazaré, provendo-lhe em todos os momentos, ora proteja e defenda com seu manto e seu patrocínio celeste toda a Igreja de Cristo. E São Francisco de Sales, finalizando: glorioso São José, esposo da Virgem Maria, nós te rogamos pelo coração de Jesus, que nos conceda sua proteção paternal. Meu irmão, minha irmã, todos os dias nós rezamos a ladainha de São José. A partir de hoje, nos dias mais longos, como esse terceiro dia, eu te convido a você procurar na internet. No seu celular mesmo, você vai procurar ladainha de São José e rezar ela. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.